Capítulo 3 – Alegria. Duas mulheres grávidas, Maria e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 35 a 55. Você se lembra da história do garotinho que visitou a fazenda da vovó um domingo? O carneirinho veio ao seu encontro, saltando de alegria. O cão saltava e balançava a cauda. Sente-se, Rover. Hoje é domingo e você não deve andar saltando por aí, disse o garotinho. Depois, vendo a mula parada com as orelhas caídas, olhos tristes, cabeça curvada, ele falou: a minha avó diria que você é o único cristão verdadeiro nesta fazenda. Ser cristão significa não ter nenhuma alegria? Significa não ter bons momentos? Você deixa que um problema a entristeça facilmente? Numa fila de supermercado. Quais os rostos que refletem alegria? Que diz você de seu próprio rosto? O coração triste cansa-se ao percorrer curta distância. Provérbios 17.22 afirma que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você reconhece quão profunda verdade há aqui? A alegria pode ser o antídoto para os males de nosso mundo, de nossas igrejas, de nossa própria vida. O fruto do espírito é alegria. A alegria é resultado natural de nossa salvação, a manifestação exterior de um bem-estar íntimo. Temos visitado muitos lares enquanto viajamos entre igrejas em nossos períodos de férias. Encontramos muitos deles desanimados e amargurados, sem alegria. A família ainda vai à igreja e talvez até pague os dízimos, mas não há ânimo, não há alegria. O coração jubiloso torna o passo leve, a alegria aumenta a nossa eficiência. Pense a respeito de sua própria vida, tem sido ela amargurada? Isabel, a estéril. Recorramos à palavra e leiamos em Lucas 1.35. 55 a história de duas mulheres cheias de graça que conservaram a alegria numa situação difícil. A primeira é Isabel, mulher idosa que viveu a vida toda sem ter filhos, servindo no templo com seu esposo sacerdote. De repente, aos 70 anos de idade, ela descobriu que estava grávida. Este fato a aliviaria do estigma de ser esposa judia estéril, mas onde encontraria ela força para dar à luz um filho quando seu corpo já não era jovem? De que modo isto interferiria em seu ministério junto ao marido? E como poderia ela cuidar de um bebezinho? Maria, a Virgem. Por outro lado, encontramos bela jovem solteira, tida em alto conceito na aldeia. Ela ia sempre com outras jovens tirar água do poço. Porém, seu corpo agora começava a avolumar-se com a gravidez. As mães meneavam a cabeça e advertiam as filhas: afastem-se de Maria. Ela se meteu em apuros. Maria foi mal interpretada, olhada com desdém e difamada. Sua própria família passou a sentir a pressão social. Havia a possibilidade de um noivado rompido. As leis judaicas diziam que José devia levá-la para fora e apedrejá-la até a morte. Poderia ela estar segura de que entenderá o que o anjo realmente lhe falará? Por toda parte ao seu redor havia reprovação. As velhas cochichavam entre si, as moças a evitavam. Sofrer a dor moral e ser mal interpretada é muito mais traumático do que o castigo físico. Essas coisas ferem a nossa natureza interior e podem extinguir o fogo da nossa alegria. Gravidez, aos 70 anos ou aos 17, em ambos os casos, há sempre problemas. Como esperamos? Lemos que Isabel esperou pelo nascimento de seu filho João. Creio que ela orava por este ser que se formava dentro dela. Cercou-o com pensamentos positivos. Deus estava preparando o evangelista que seria o precursor de Nosso Senhor. 6 meses depois, Maria se encaminhou à aldeia da montanha para visitar a prima Isabel. No momento em que Maria bateu à porta e perguntou: alô, como vão todos aqui? Isabel respondeu: eu sinto a presença da vida, meu bebê saltou de alegria. O milagre do nascimento. Quando o bebê se movimenta dentro de nós à medida que o nosso corpo aumenta de volume, quando ele nos chuta sob a costela ou estica o bracinho para a nossa região pélvica, sentimos certo desconforto. E também há aqueles primeiros dias de náusea quando tudo se revira no estômago. Poderíamos permitir que o antagonismo e o medo destruíssem a nossa alegria. É doloroso. A pele vai se esticando e deixando marcas. Isto me desfigurará para a vida toda. Vou perder minha elasticidade muscular. Salmo 139.1 a 18, porém, nos ajuda a ver o milagre do nascimento. Deus sabe tudo a respeito do bebê. Ele cerca a futura mamãe com seu cuidado desde o dia da concepção. Pense no grande milagre à medida que o bebê se desenvolve, os braços e as pernas se movem, as unhas tomam forma. Na concepção existe a fusão de duas células. Este milagre resulta em milhões de possíveis combinações de características. Somos parte do milagre de Deus, e nossa atitude como futuras mães deve ser de alegria durante os 9 meses de espera. Aborto?
Em vez de brincar com a ideia tão predominante hoje, se não desejo este bebê, não tenho de carregá-lo, tanto Maria quanto Isabel se regozijaram em Deus. Portanto, como mulheres cristãs, ensinemos às nossas filhas e também aceitemos em nós mesmas a realidade da alegria da concepção durante esses dias de espera. Diante de trágicas estatísticas que falam de milhões de abortos, devemos, como cristas, enfatizar o valor da vida e a alegria de ser parte do milagre de Deus na formação dela. O cântico. A bela resposta de Maria ao júbilo de Isabel foi irromper em cântico. Lucas 1:2.47, 55. Esta parcela da Escritura é conhecida como Magnificat. Ela cantou: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria conservava o coração cantando a despeito dos obstáculos exteriores. Poderia você ou eu manter a cabeça erguida, o espírito reto, a alegria no coração? Sim, se vivermos no espírito e o fruto da alegria estiver crescendo em nossa vida. Novas de grande alegria. Não é de admirar que o anúncio dos anjos em Lucas 2:10 tenha vindo com grande alegria. Vinde, cantai. Jesus nasceu. A terra a luz desceu. Sim, proclamai em derredor que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem, na gruta de Belém. Jesus humilde ao mundo vem. O ponto alto da mensagem celestial que o anjo trouxe aos pastores foi: Eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:10 e 11, temos testemunhado a transformação nos rostos daqueles que, andando em densas trevas, ouviram a boa nova e aceitaram a Cristo como Salvador. Olhos brilhantes, boca risonha, a alegria transbordante transformou-os por completo. Lembro-me de quando, numa véspera de Natal, andei por diversas praças de La Paz, Bolívia, participando do nosso coral. Ao meu lado caminhavam diversos jovens. Rosário, uma cristã recém-convertida, disse: Não sei por que esperei tanto tempo. Desde que abri o coração a Jesus tenho tido tanta alegria. Porém, não há alegria no paganismo, esteja ele numa nação que se diz cristã ou num país declaradamente pagão ou ateu. As pessoas podem tocar seus tambores e cantar, mas seus corações estão vazios. Só Jesus proporciona alegria. O que é que a alegria significa para nós hoje? 1. A alegria é o nosso privilégio cristão e a melhor propaganda do Evangelho. João 15:11, temos plenitude de alegria. João 16:22, ninguém pode tirar a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 1:6, alegria no Espírito Santo. Tiago 1:2 e 3, alegria em meio aos problemas. 2. A alegria é a nossa força. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Abacuque 3:17 e 18, estejamos alegres a despeito das circunstâncias. 3. A alegria é o nosso remédio. Provérbios 17:22, é remédio para o que nos aflige. Isaías 61:1 a 3, substitui a tristeza. 4. A alegria torna-nos realmente realizadas. Salmo 16:11, alcancemos a plenitude da alegria. 1 Pedro 1:8, ela cria regozijo. 5. A alegria é contagiosa. Atos 8:8, desejaram comprá-la. João 4:39, viram a mulher samaritana transformada. Salmo 51:12, restaura, ó Senhor, a nossa alegria, de modo que possamos servir a outros. Bem-estar. Essas passagens bíblicas ajudam-nos a reconhecer que a verdadeira alegria não é essa coisa superficial proporcionada pelas festas ruidosas. A alegria do Senhor é o sentido permanente de bem-estar. O desânimo não é para o cristão. Jó 20:5 nos diz que a alegria de um hipócrita não terá duração. Os programas de televisão estão cheios de gargalhadas sem alegria. São artificiais. Gosto da ideia de Provérbios 17:22 de que a alegria é remédio. Ela impede que o espírito se seque. Quando meu pai, já com 82 anos de idade, teve um derrame cerebral, minha irmã escreveu que, embora a trombose lhe tenha deixado quase totalmente cego, ele esperaria por nós à porta do hospital. Quando identificava uma voz, ele sempre tinha uma piada ou uma brincadeira animada para manter viva a alegria. Há livros escritos sobre enfermidades emocionalmente induzidas. Alguns médicos afirmam que 85% das doenças contemporâneas têm causas emocionais. A sensação de insegurança, a falta de confiança realmente causam enfermidades reais. Quantas dessas enfermidades poderiam ser curadas com verdadeira injeção de alegria? Comprimidos e receitas nunca curarão a amargura de espírito. Porém, o fruto do espírito é alegria. Alegria em lugar de luto. Uma das primeiras coisas que nos deixou curiosos na América do Sul foi o grande número de pessoas vestidas de preto.
Muitos homens usavam faixas pretas na manga de seus ternos novos. Quando indagamos a razão, descobrimos que era sinal de luto. Pela morte da mãe ou da esposa, o homem usava roupa preta durante 7 anos, e depois a faixa preta no braço por tempo indeterminado. Se o falecido não era parente próximo, a cor preta era usada durante 3 a 5 anos. O trecho de Isaías 61:1 a 3 nos parece de uma atualidade e necessidade cada vez maiores. O Evangelho deve ser pregado aos quebrantados de coração, aos cativos e aos que choram. Jesus disse que ele dará beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de luto, e vestes de louvor em lugar do espírito de opressão. Em lugar de tristeza e tensão nervosa, Jesus traz júbilo. Ele troca a tristeza pela alegria e a opressão pelo manto de louvor. Como mulheres, precisamos dessa mudança. É bom negócio. Não podemos perder. Ele nos oferece mudança em igualdade de condições e nós saímos ganhando. Foi assim que ele planejou. A tristeza se reflete no rosto, na roupa e na atitude. Mas Jesus diz: venham, eu farei negócio com vocês, eu lhes darei alegria. Um dia antes de falecer, minha mãe disse: não tenho medo. Morrer é dormir e acordar na presença de Jesus. E quando chegou a hora de nos deixar, ela tomou a mão de meu pai e se preparou para adormecer. Sem um suspiro ou gemido, partiu para estar com Jesus. Morrer não é coisa complicada para os cristãos. Jesus estará conosco na hora da morte para trazer-nos aquela alegria permanente e aquele sentido interior de bem-estar. Jesus está com aquele que vai partir, e consola e faz companhia aos que ficam, de modo que a tristeza não nos dominará como domina aqueles que vivem sem esperança. Contagiosa. Do mesmo modo que a alegria é contagiosa, são contagiosos também o fracasso e a tristeza. Somos transparentes. Como mulheres, nossa vida influencia a atmosfera do lar, a atitude do marido e dos filhos. Se somos amargas e sempre munidas de uma palavra cortante e afiada, eles começarão a definhar. Podemos dardejar a morte quando lançamos sobre alguém um olhar ferino. Você já observou um cão saindo com o rabo entre as pernas? Talvez ele se tivesse aproximado abanando a cauda com muita alegria, e depois recebido uma repreensão. A falta de alegria em nossa vida produz o mesmo fruto em nosso lar. Tente modular a voz, pondo nela alegria e leveza. Seus filhos também deixarão de queixar-se. Arrastando-se. Você tem os pés pesados? Não consegue empurrar o aspirador de pó, arrumar as camas, pôr a mesa com bom gosto? Procure ligar o rádio baixinho em alguma música cristã. Cante com seu cantor predileto. Eleve o coração ao Senhor como Maria. Engrandecei o Senhor comigo, bendizei o Cordeiro do Calvário. Pois sua graça é plena e gratuita, ó, engrandecei o Senhor comigo. À medida que a alegria permear a sua alma, sua força será renovada, o aspirador de pó ficará mais leve, as batatas estarão logo descascadas, e de repente você perceberá que o trabalho todo está terminando. Cozinha limpa, pó dos móveis removido, camas feitas. A alegria do Senhor é a sua força. Às vezes nos cansamos de fazer muitas coisas. Atarefadas com o preparo dos biscoitos para a escola bíblica de férias, ocupadas em ajudar na reunião de senhoras, preparando as roupas dos filhos para o acampamento, os uniformes para os escoteiros, atarefadas, atarefadas, atarefadas. Quando você sentir que os ombros caem, os olhos se tornam fundos, a boca tensa. Ponha o coração e a mente em Jesus e comece a cantar. Devemos desejar profundamente que a alegria cresça em nossa vida. Algumas vezes é necessário mudar de atitude. Pense num elogio positivo. Diga ao filho que você realmente fica alegre quando ele põe o lixo fora. Ou agradeça por ele guardar as compras. Se em vez disso você gritar, seu quarto é sempre uma bagunça. Meias pelos cantos, roupas embaixo da cama, estou cansada de tudo. Não se admire se o filho preferir ver televisão. Ser gentil, porém, demanda esforço. É fácil cair na rotina de dizer a primeira coisa amarga que nos vem à mente. Procuremos, portanto, mudar de tática e a alegria se acenderá. Jesus, Jesus maravilhoso, no coração uma canção nos põe, de coragem, livramento e gozo, no coração esta canção nos põe. Nunca teremos dia tedioso, nem longa noite por demais será. Pois a alma que em Jesus confia, uma canção sempre entoará. Regozijo no servir. Conservo uma carta de meu jovem pastor, Roque. Ele diz: desejo muita alegria para você hoje. Nós aqui nos regozijamos muito no Senhor nas últimas 3 semanas. Essa linha eu a sublinhei de vermelho porque ela me alegra o coração. À medida que continua, Roque fala de um retiro da mocidade em que os jovens estudaram acerca da adoração, do testemunho, do senhorio de Jesus e de como conhecer e usar o dom que ele dá.
Depois ele acrescenta: foi uma tremenda experiência para nós a saída repentina de duas das principais pessoas que iam cozinhar, e Sherry teve de se encarregar do preparo das refeições para todos aqueles jovens. Isso trouxe inspiração para nós ambos. Ela desempenhou a tarefa maravilhosamente bem. Lembrei-me de que Sherry estava grávida de 8 meses naquela ocasião e decidirá ir ao retiro para estudar e compartilhar. Entretanto, viu-se obrigada a assumir todo o trabalho da cozinha no último momento. E ele diz que se haviam regozijado. Não é formidável? Não ponha tudo a perder. Veio-me à lembrança o dia em que meu marido e eu passamos com Rock e Sherry na escola em que eles se graduaram para o trabalho missionário. Era o aniversário natalício de Sherry, de modo que resolvemos sair e almoçar fora. Sherry vestia a linda saia de linho branco, mas inesperadamente seu bebê deixou-a toda molhada. A caminho do restaurante acabou a gasolina do carro bem numa ruela. Com o capo do carro erguido nos assentamos ali, enquanto meu marido foi procurar um posto de gasolina. A umidade do ar era alta e nossos penteados recentes começavam a desalinhar-se. Um senhor gentilmente deu-lhe carona e o trouxe de volta com combustível. Abastecido o carro, voltamos ao posto para completar o tanque. O frentista descuidadamente deixou a mangueira frouxa na boca do tanque e acabou borrifando gasolina no terno novo de Rock. Além disso, seus sapatos se encharcaram a ponto de queimar-lhe os pés. Paramos então numa loja para comprar meias, e Rock foi ao lavatório lavar os pés. Estamos quase lá, avisou Sherry. Vejam a placa indicando a próxima saída da rodovia que devemos tomar. Ali está ela. Ora, passamos a saída. Bem, nada de afligir-nos, disse Rock. Tomaremos a próxima indicação e faremos o retorno. A saída seguinte estava mais distante do que esperávamos, mas finalmente fizemos o retorno, e erramos de novo. Chegamos atrasados com calor, famintos, porém sem perder a calma. Mais tarde imaginamos que não poderia ter acontecido muita coisa mais. Entretanto, não houve uma só palavra de reclamação, nem mesmo um sorrisozinho torto ou qualquer indício de contrariedade. E como nos teria sido fácil perder a alegria. Se isso tivesse acontecido, teria soado assim: por quê? Por quê? Por quê? Por que você esqueceu de pôr gasolina no carro? Você bem sabe que o ponteiro indicador de combustível não está funcionando. Não devia confiar nele. Por que tomou aquela estrada estreita, sabendo que ali não havia nenhum tráfego? Por que não começou a preparar-se mais cedo? Por que aumentou a velocidade a ponto de perder a saída? Por que não reduziu a marcha? Por que não me dá ouvidos? Eu lhe disse onde devia sair. Por que está sempre me dando ordens? Por que parou tão perto da bomba? Não sei mesmo por que nos levantamos hoje. O queixume poderia ter continuado toda a tarde pondo tudo a perder. O dia teria sido amargo para todos nós, porém a alegria era o remédio para a nossa situação. Deus nos ajudou a conservar felizes os corações. Pudemos rir-nos de nossos problemas. O senso de humor juntamente com a alegria interior ajudam muito em circunstâncias difíceis. Na realidade, é em crises assim que o caráter da pessoa se revela. Minha oração a seu favor é que a alegria do Senhor seja a sua força e o seu remédio, e que ela seja plena.